Quinta-feira, 7 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira edição. São 7h06. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a essa edição que traz aí as principais informações para você começar este novo dia. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Esse programa daqui a pouco estará editado em podcast e logo mais às 17 horas será reprisado na Plena TV. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom, pelo menos é o que começa aí o dia, com tempo claro, céu claro, sol, com máxima de 26, mínima de 20. Porém, há previsão de chuva no decorrer do período. Hoje no programa, com o Arnaldo Neto, vamos conversar com Nildo Cardoso, vereador do PSL, está conosco já. Muito obrigado, Nildo. Daqui a pouco vou trazer o seu bom dia. Vamos falar sobre o Código Tributário, a proposta de redução de número de cadeiras na Câmara, se esfriou, se desanimou, como é que está? Aliás, a proposta é do Nildo Cardoso, diminuir o número de vereadores. E ainda vamos falar também sobre fazer uma avaliação desse seu mandato novo, né? Do próprio governo municipal e ainda falar sobre a ação promovida pelo Ministério Público que pede a sua cassação por suposta fraude à cota de gênero na legenda do PSL. Fazer uma projeção também, Nildo, para 2022. Como é que fica esse cenário aí na Assembleia, na Câmara dos Deputados, também no governo, lá no Palácio Guanabara e ainda em Brasília. Tá, bom dia, já trago aí o seu bom dia, a sua participação, meu caro vereador Nildo Cardoso. Vamos às manchetes aqui do portal folha1.com.br, rapidamente, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Manchetes do portal folha1.com.br, médicos da UPA de Guarulhos fazem nova paralisação devido a atraso de salário. Restrição dos atendimentos começam nesta terça e é por tempo indeterminado. Apenas casos de emergência serão atendidos na UPA em Guarulhos. TCE suspende licitações para obras de urbanismo em bairros de Campos. Conselheira apontou suspeitas de irregularidade em editais. Kombi desgovernada invade calçada da rodoviária Roberto Silveira. Campos terá verão apenas com eventos esportivos e culturais locais. Bandido assalta Americanas no centro de Campos e leva celulares. Segurança e funcionários da loja na praça, 4 jornadas foram rendidos. Campanha Natal sem Covid para reforçar a vacinação em Campos. O lançamento acontece hoje com 2 postos aqui, vou só adiantar. Um é no shopping, Campo Shopping, e outro na rodoviária, local de grande movimentação, pelo menos para começar essa campanha. Atendente do IMTT é flagrado com máscara pendurada na orelha. Está no jornal Folha da Manhã, no portal folha1.com.br. Liceu será a primeira escola trilingüe no Norte Fluminense. A informação está no blog Ponto de Vista do Cristiano Abreu Barbosa, e a escola adotará ensino de língua inglesa, espanhola e francesa para turmas do ensino fundamental e médio. 5 animais silvestres são resgatados pela Guarda Ambiental. Estrada Viva chega a Campos. Inauguração da decoração de Natal em Campos é adiada para quarta. Jovem abaleado em frente à igreja em Avenida de Guarulhos. Carona de moto atirou contra a vítima quando
ela passava pela Avenida José Carlos Pereira Pinto. E fechando aqui as informações, presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro estará em Campos e anuncia aí novidades. Bom, nessa nova dinâmica do programa, a gente não comenta aí essas notícias e vai direto para a entrevista. O Arnaldo Neto já vai estar chegando aí nessa conexão conosco, mas enquanto isso, trago o bom dia aqui do Nildo Cardoso. Muito obrigado, vereador, pela presença aí, né? Ainda por videoconferência, né? Achamos melhor assim por enquanto, né? Havíamos até preparado aí, já começado a traçar uma retomada aqui dos estúdios, mas há uma nova variante, essa Ômicron, que não se sabe muito sobre ela ainda, e também aqui para nós sobre a comodidade de fazer aí por videoconferência. No seu caso, você já me anunciou aqui, eu vou falar também, você já está no seu gabinete, na Câmara, né, que aí só tem hora para chegar, segundo você, não tem hora para sair. Mas muita gente faz, às vezes de casa, do escritório, e aqueles que montaram uma sala em casa, né? Separaram um pedaço lá da casa só para fazer as suas videoconferências, porque realmente foi e está sendo ainda um período muito complicado. Mas de antemão, Nildo, muito obrigado pela presença, é sempre um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos acompanham através da Folha no Ar. É um grande prazer. Bom dia para Arnaldo aí, se já está presente. E é um prazer, mais uma vez, estar participando da Folha no Ar, como sempre, né? Um programa de grande audiência e que, como nós já falamos, né? Quando o Arnaldo me ligou, entendeu? Eu não quero nada combinado. Quicou a bola, manda para cá, não. Porque aqui a gente fala aquilo que a gente conhece. Não vou falar daquilo que não me diz respeito, mas aquilo que diz respeito ao Legislativo e ao Executivo, eu tenho a responsabilidade com a população de passar para eles para todos, né, o que realmente acontece. Vai fazer tipo o Renato Gaúcho fez com o Flamengo. Não combinou nada, soltou o time dentro de casa. Não combinou nada com ninguém, perdeu tudo. Não, mas é isso. Aqui a gente procura só ganhar, afinal de contas, são 4 mandatos, né? Na verdade, eu estou descontraindo um pouco, mas a realidade do Renato, eu conheço bem, o torcedor do Fluminense também já conhece bem, e de 2008, quando contra a LDU, nós tomamos um sacode também no Maracanã. Foi no Maracanã ainda, hein? Ele transformou o Fluminense no vice-campeão daquela Libertadores também. Lamentável. E tinha time também, assim como o Flamengo, tinha um time superior ao Palmeiras, infinitamente superior. O Palmeiras tem um elenco bom, ninguém é bobo, mas aqui para nós, a folha de pagamento do Flamengo dá para. E sobra troco grande contra a do Palmeiras. A segunda divisão inteira, a Série B toda. Inteira. Mas que Deus ilumine a carreira dele, que ele aprenda lá, que ele falou que futebol, quem não conhece, estuda, ele conhece. Pelo jeito, se ele conhece só dentro de campo, né? Meio que fora de campo. Não. Futebol lá em Copacabana. Bom, Nildo, não avaliando ainda o seu mandato e nem muito menos o novo governo, mas 2021, mais um ano complicado, né, Nildo? Pandemia, e até como empresário você pode falar, e nesse meio tempo o Arnaldo vai se conectando aí, um ano economicamente complicado, com altos e baixos. A gente teve aí um momento melhorzinho lá no meado do ano, um pouco logo depois do início da vacinação, mas ainda assim estamos bem aquém no que diz respeito aí ao movimento, também das nossas cerâmicas aqui da cidade. A economia foi totalmente afetada, entendeu? Quando veio aquele lockdown, fechou tudo, depois material de construção, as obras, praticamente algumas estavam andando, mas muito lento, mas as obras, o comércio, no modo geral, é que afeta, porque é o comércio que passa para o pequeno, né, que é aquela população menos favorecida, é um muro, é uma ampliação da sua casa, são eles que realmente representam a maioria dos nossos consumidores.
e que compram depósito de material de construção e não direto, conforme acontece com as construtoras que compram direto da empresa. Mas nós tivemos esse problema mais sério ano passado, mas esse início de ano 2021, o prefeito atual também sofreu como setor produtivo, mas já chegando no meado do ano, a coisa flexibilizou e de lá para cá, até a data de hoje, nós estamos vendo que a coisa veio praticamente à normalidade. Isso trouxe para o município uma receita própria que não existiu ano passado e passou a acontecer agora. O dinheiro passou a circular e aí nós vamos falar de número aos poucos, né? De acordo, tá? Acho que dificilmente um setor não tenha sofrido nessa pandemia. Alguns setores até aqui para nós foram bem sucedidos e eu não vou muito longe. Você vê o setor de pet, por exemplo, né? Deu aí uma crescida muito grande. Muita gente adotou animal, comprou animalzinho, filhotinho, né? Mas por outro lado, a gente sabe que a maioria dos setores sofreram muito. Bom, meu caro Nildo, deixa eu pedir licença ao senhor, deixa eu trazer o bom dia aqui do Arnaldo Neto, ele está chegando aí na conexão com a gente. E aí, Arnaldo, eu preferi não abrir a pauta aqui, que já começa logo com um assunto muito interessante, preferi e achei melhor te aguardar um pouco, conversando com o Nildo aqui sobre um pouco de economia, as nossas cerâmicas, são mais de 110 cerâmicas no município. Agora sim, com você aqui conosco, vamos rolar essa bola, como diz Nildo Caruso, quica a bola que ele chuta. Bom dia, Arnaldo Neto, seja bem-vindo aí a mais um Folha no Ar, primeira edição. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Nildo. Desculpa vocês dois, desculpa a todos os ouvintes, bom dia aos ouvintes da Folha FM. Mas vamos lá, Nildo, vamos falar sobre esse ano que você está falando aí de economia que foi quente, mas na política o setor produtivo, o setor econômico teve um papel participativo muito forte, né? Também foi muito quente nessa questão. Como você avalia aquele período, né, que nós passamos em relação ao setor produtivo ter firmado posição e sair vencedor junto com a oposição ao barrar o Código Tributário Integral que chegou à Câmara, mas depois a Prefeitura conseguiu aí num recorte, né, o governo conseguiu uma forma de aprovar parcialmente, né, mandou fatiado e conseguiu aprovar a questão do lixo. Como você viu tanto a força do setor naquele momento para barrar o pacote todo e essa forma que a Prefeitura utilizou de aprovar pelo menos uma parte? Olha, o nome disso se chama dose homeopática, entendeu? A dose excessiva mata o paciente. Então entrou com uma dose excessiva, 2h30 da manhã, aconteceu que foi obrigado a tirar de pauta. Aí a sociedade organizada começou a interagir com boa parte dos vereadores, chegando a ter reunião lá na CDL, praticamente com todos os vereadores, eu diria com a maioria, né, de 13 vereadores, até porque tivemos que também utilizar a questão do voto. Eles, na realidade, para aprovar tem que ter 13, entendeu? Tem que ter 13. Mas o voto do presidente, ele só é aplicado para desempate. Então, se eles têm 12, nós não poderíamos jamais deixar 12 na sessão, porque senão ele votaria e a gente perderia. Então, nós ali fizemos o processo de tirar um sempre. Temos 12, vamos tirar um para ficar 11, porque aí ele não vota, então eles não vão ter 13. Então, tudo isso foi bem articulado, mas depois começou a chegar aqui dose homeopática, né? Quer dizer, pulverizou o processo e está vindo. Assim como veio o lixo, eu acredito que aos poucos as situações relacionadas aí à questão do IPTU e TBI, lá na frente vai acontecer. O que às vezes surpreende a gente, Arnaldo, é que você, ao mesmo tempo que Campos toma uma posição em mexer dentro de uma pandemia, como aconteceu já no início do ano, esse projeto entrou aqui, nós estávamos praticamente ali no pico da quantidade de mortes no país. Foi quando esse projeto chegou a casa, que foi no primeiro semestre, se não me falha a memória, em mês de junho. O que acontece é que
Você chega em outros municípios de porte grande, vamos a capital, por exemplo. O prefeito do Rio de Janeiro ele disse que não era momento para mexer em aumento de imposto nenhum para a sociedade, tanto para o setor produtivo e para a população de um modo geral, né? Quer dizer, o trabalhador de um modo geral. Aqui pensou-se diferente. Mas eu tenho uma opinião. Sendo o prefeito da origem de família que o primeiro ano é o ano do desgaste. É o ano que vai poder tirar tudo aquilo ou se desgastar ao máximo para que no segundo ano ele possa, a partir daí, começar a implementar os seus projetos e aí tentar, de alguma forma, pagar o desgaste do ano anterior. Isso na política é praticado aí muito antes de eu participar do processo eleitoral. Eu entrei em 2000. Então você acredita ainda que, mesmo já chegando ao segundo ano, o primeiro ano já foi, né? Estamos aqui em 7 de dezembro, daqui a pouquinho acabou o ano. Você acha que no começo do ano ainda pode voltar esse Código Tributário, voltar essa questão de TBI, essa questão de IPTU? IPTU em si não chegou a ser proposto mudança, né? Mas mexeria na taxa de lixo e na taxa de lixo acaba vindo no carnê do IPTU. Essa era... até o vereador Anderson de Matos usava muito isso, né? A cobrança é conjunta, IPTU e taxa de lixo. Taxa de lixo já passou, já alterou. Você acha que pode vir mais projetos em relação ao Código Tributário no próximo ano? Não, eu vou o IPTU, não vou discordar do vereador, não. Eu acho que o mecanismo de chegar até a população é o mesmo, através do carnê. Mas a forma com que foi cobrado, vou dar um exemplo do setor cerâmico, taxando o galpão, que é telheiro, desde o governo de Arnaldo. Aquilo ali veio com um percentual de aumento em cima. Alguns setores com 30, 40, outros 50, outros 100, outros 200. Então, dentro daquele pacotão de 12, 13 projetos, de 2 horas, de 2 da madrugada, 3 da madrugada, constava o aumento, sim. Só que ele ainda não veio pulverizado. O que veio pulverizado foi o lixo, que estava dentro do processo e foi retirado, e voltou agora e foi aprovado. Agora, aí tem a questão do processo retroativo, que isso aí, para mim, é uma covardia que foi feito. Foi iniciado no governo de Rosinha, aquele negócio do drone, entendeu? Pega galinheiro, pega garagem, pega tudo de cima para baixo, tudo vira metro quadrado de obra, e tem gente devendo 100 mil, outro 70, o outro deve 30, e com carnê em dia. Entendeu? Aí que esse é o problema maior, que com certeza, mesmo tendo aumentado um percentual na receita própria do município, na minha opinião, muita gente vai deixar de pagar. Muita gente. Nildo, a gente fala em polêmicas da Câmara e esse ano, sobretudo, eu fiquei um pouquinho à frente da cobertura, porque, enfim, férias pessoal, eu fiquei mais à frente da cobertura da Câmara. Se a gente pegar, olhar para trás em tudo que passou, nós tivemos essa polêmica do Código Tributário que foi de novembro a setembro ali, aquilo se arrastando, se vai, se não vai, e muda placar, enfim. Se a gente olha um pouquinho mais para trás, teve as contas de Rosinha, né, que foi anulada, mas não é pautado, porque o governo não tem voto para aprovar, a base, o grupo garotista não tem voto para aprovar, precisa de 17, teve dificuldade para os 13 no Código Tributário, mas enfim. Antes disso ainda, tem um projeto seu que todo mundo foi muito bem recebido pela sociedade, mas que até hoje não entrou em pauta, que era o projeto de redução do número de cadeiras, de 25 para 21. O que aconteceu? Por que esse projeto não foi pautado ainda? Olha, eu não estou aqui para poupar ninguém, não. Eu falei que se quicar a bola, para onde apontar o nariz, vai. O que acontece é o seguinte, o presidente está com um projeto na gaveta dele até hoje, de vez em quando eu cobro dele, ele falou, só tem 15 assinaturas. Eu falei, bota para votar, presidente. Perder ou ganhar aqui na casa, faz parte. A democracia é isso. Mas que cada um possa se manifestar perante a sociedade e mostre se ele é a favor ou contra uma redução. Porque às vezes, mas para a Câmara não vai resolver nada, nem para a população, para o Executivo. Eu discordo. Por que Freire devolveu 1,5 milhão para a Prefeitura no início desse ano? Porque houve sobra da casa. A mesma coisa, a partir do momento que você tira 4 vereadores da casa, reduz para 21, automaticamente você vai sobrar recurso para você devolver para o Executivo, se porventura
vier a Câmara, como é de pauta, os 6%, que é destinado à Receita Própria para o Legislativo. É só devolver, não tem problema nenhum. Cabe ao Executivo, nós, enquanto Legislativo, fiscalizar as ações do Executivo para saber para onde é que esse recurso está sendo aplicado. Agora, se ele está lá na gaveta para ir à pauta, não vai. Nós levamos 3 meses para colocar na pauta a questão do insufilme, que é para retirar do insufilme no vidro dianteiro e traseiro das vans e cair para 70 o lateral, porque você dá uma visibilidade na parte interna do veículo. Isso também veio, depois mudou, ao contrário de ser projeto, virou um anteprojeto. Esse anteprojeto vai para o Executivo e o Executivo envia para a Câmara com as alterações que ele julgar importante. Agora estamos aguardando o Vladimir enviar para cá, porque a população precisa de segurança, até porque já aconteceu o fato aí de um avanço assaltado com 12 pessoas dentro e deram a limpeza total, celular, carteira, relógio e tudo, levaram tudo, mas ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da van em função disso filme. Isso, acho que para colocar o projeto precisaria de quantas assinaturas? 17? Para colocar o projeto não precisa você ter o suficiente para ganhar, não. Você tendo 1/3 já é o suficiente para botar em pauta. E 1/3, seria... e nós não temos 1/3, não. Na realidade, nós temos 15. E precisamos de para 2/3, que é a mudança na lei orgânica, né? Sim. Nós precisamos de 2/3. E 2/3 nós precisaríamos de 2 votos. Aí fica na consciência dos outros 10. Você vai votar favorável, vai votar contra. Aí eu acho que o plenário é que decide. Eu sou favorável que coloque para votar. Agora, o projeto não sai, não. Enquanto ele estiver lá na gaveta, eu vou continuar cobrando. Entendeu? Eu tenho um bom relacionamento com o presidente, mas o projeto é de Nildo Cardoso com assinatura de mais... Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. É um tal de parar projeto de outro aqui, meu irmão. Um tal do cara pegar carona e depois achar que é o motorista. É o osso, né? Então, se for acidente, ele sai fora, mas quando é por uma coisa boa, ele assume a paternidade e larga o cara na beira da pista. Mas nesse caso aí, nós temos o compromisso, não só Nildo Cardoso, mas com mais 14 vereadores que também assinou conosco. Eu só queria salientar, e aí pode entrar o Arnaldo com outra pergunta, ou até a gente aqui, mas teve vereador aqui nesse programa, Nildo, que assinou a sua proposta do projeto, mas não garantiu que com a assinatura votaria a favor. Então, eu não quero saber. Você conta coisa. A pergunta é. Eu não quero nem saber. Quer dizer que ele usa a caneta, mas dá o cheque e depois susta? É isso que eu tô pensando. Uma agência compra um carro e depois ele susta o pagamento e fica com o carro ou devolve o carro? É isso que eu tô te perguntando. Você conta com a assinatura e com o voto favorável? Ou não é? Eu conto com o meu. Agora os outros, se quiser tirar, tira, é um direito dele. Ele pode assinar e chegar lá e votar contra. Na política eu já vi de tudo. Eu já falei na tribuna aqui dessa casa, eu já vi boi voar aqui dentro. Agora, nessa legislatura, tem elefante voando aqui dentro. Agora, nas últimas sessões, aí, como eu falei que eu acompanhei bem aquele período lá desse seu projeto, dessa questão das contas rosinhas, do quadro tributário, agora, para novembro, eu fiquei um pouquinho fora, ao dia que está cobrindo a Câmara, mas esses dias eu estava com a TV ligada ouvindo a sessão e eu ouvi você falar em relação fez uma denúncia em relação ao uso irregular de veículos da Câmara. O presidente Fábio Ribeiro, inclusive, logo na sequência falou que, quando você falou e que tinha vereador fazendo isso, tinha que ser nominado porque pareciam que eram todos. Depois da sua denúncia, a situação mudou? Ou isso vai ter que ser levado à frente? Olha só, ele assumiu o compromisso de, a partir de 1º de janeiro, não ter carro na Câmara mais. Motorista, carro, acaba dia 31 de dezembro. Esse compromisso ele assumiu comigo. Agora, na semana seguinte que eu fiz a denúncia, eu estou em Poço Gordo, 7 horas da manhã, o carro passa por mim, passando em quebra-mola a 80 km por hora. Aí eu fiz um vídeo e mandei para ele. Eu falei, presidente, aqui, não adianta falar, meu amigo. Esse carro está 7 horas da manhã aqui na Baixada fazendo o quê? Passando dentro de Poço Gordo. Daqui a pouco vai colocar na minha conta. Por quê? Eu moro aqui.
Mas tem vizinho lá que mora lá também que é vereador. Aí eu pergunto, vai cair na minha conta? Não vai não, hein? Eu estou avisando você que não vai cair na minha conta, não. Aí tá aí agora, como ele assumiu o compromisso, não só aqui onde eu estou agora no gabinete comigo, e com mais 5 vereadores da base de oposição. Eu espero que eu acho que ele vai cumprir. Outro assunto que a gente pautou aqui para esse bloco e que a gente precisa tratar também é em relação a esse processo de fraude à cota de gênero na eleição de 2020. É um processo complexo, pelo que vejo, né? Eu tenho acompanhado casos, por exemplo, em São João da Barra, o juiz Paulo Maurício, ele entendeu que a fraude à cota de gênero ela tem que estar configurada na montagem da nominata e não se a pessoa desistir no meio do caminho. Aqui em São Fidélis, o juiz entendeu diferente. O juiz entendeu que o voto zero, independentemente de qual seja a situação, concretiza a fraude de gênero. Esqueci o nome do juiz de São Fidélis agora. São dois casos semelhantes, né, da mesma acusação de fraude à cota de gênero, com sentenças distintas. No caso do seu processo do PSL, o Ministério Público se posicionou, pediu a cassação dos mandatos, né, do seu e do Bruno Viana, que são os 2 vereadores do partido, e agora estamos no aguardo da sentença do juiz Glicério, que é quem está julgando esse caso. Qual a sua expectativa em relação a esse caso? Qual foi a tese de defesa que você apresentou aqui em primeira instância? E lembrando, desde já, é que mesmo que seja condenado em primeira instância, vocês não perdem o mandato imediato, que cabe recurso no cargo ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas qual a sua expectativa enquanto a essa sentença e qual a tese de defesa? Olha, em primeiro lugar, esse é um assunto jurídico onde está, né, em fase final, né, de conclusão. Eu não vou tecer comentário em relação à questão do procedimento dos advogados, mas eu quero dizer que quando eu assumi o PSL, a nominata estava pronta, tanto as mulheres quanto os homens, quando o Gil veio a falecer. Ele faleceu no mês de abril, aí o Bruninho assumiu, quando chegou no mês de junho, eu assumo o partido. Mas, na realidade, como foi falado, você falou em relação a São Fidélis, essa nominata, ela não foi formada por mim. Então, a maioria, eu diria que uma mulher apenas que eu conhecia de vista. E as outras eu nunca tinha visto antes. Então, eu não posso falar das cotas das mulheres em relação, entendeu? Se ela entrou para ser candidata ou se não, entendeu? Eu só sei de uma coisa. Todas elas participaram da convenção. Todas elas assinaram a ata da convenção. Todas elas abriram conta de campanha. Agora, o fato de não fazer voto ou não fazer voto, aí a justiça que vai decidir e a defesa dos advogados já fizeram. Eu quero dizer também que na convenção nossa, nós estávamos com o nosso jurídico, com toda a executiva municipal e o presidente, o vice-presidente estadual do PSL, o deputado e delegado licenciado Felício Laterça. Isso tem tudo, está tudo nos autos do processo. Agora, é aguardar para ver. Acredito muito na justiça divina e acredito também na justiça dos homens. Como existem 2 jurisprudências, uma em São Fidélis diferente de São João da Barra, eu prefiro aguardar, e eu acho que não houve, da parte do PSL, nenhuma má-fé, senão as pessoas não teriam participado da convenção, e diferente de outras situações, que tem gente que foi buscar em casa a assinatura, as pessoas estavam presentes. Nós temos a comprovação nos autos do processo de que não só da assinatura, mas como também de vídeo, de imagem das pessoas lá. E agora abriram contas, tiveram contas. Eu quero dizer também que eu, particularmente, não usei recurso do fundo partidário, que eu havia prometido que não usaria. E, por coincidência, o partido também não recebeu 1 centavo do fundo partidário. O PSL não recebeu R$1 do fundo partidário. Nós abrimos uma conta zerada e fechamos zerada. O seu jurídico, me permite pegar uma carona aí, Arnaldo. O seu jurídico, o nome do juiz lá, eu pesquisei aqui, Arnaldo, está no portal folha1.com.br, a matéria do Matheus Berriel é o juiz Otávio Mauro Nobre, titular da 35ª Zona Eleitoral de São Fidélis. Deu favorável à cassação do cargo de vereador de John Jefinho. Ô Nildo, já o seu
a sua assessoria jurídica te deixou tranquilo com relação a esse caso? Eu acho que o que me deixou tranquilo é a minha consciência. Porque eu respondo por mim, o advogado fez a parte jurídica que cabe a ele, mas o que manda é a minha consciência. Eu fiz tudo aquilo. Eu fui presidente do PMDB, fui presidente do PSD, fui presidente do Democrata e atualmente represento o PSL, que está em fase de extinção em função da fusão do DEM, que eu já fui presidente aqui no município, do Diretório Municipal, e hoje estou no PSL e hoje existe aí uma fusão de andamento dos dois, que ainda não foi homologado pelo TSE, e que a partir do momento que for homologado, automaticamente todos que estão filiados aos partidos, eles irão migrar para aquele partido novo. E que também abre uma janela, não só para aqueles que querem entrar, como aqueles que estão, se quiser sair, também abre a janela para isso. Por falar nisso, né, a União Brasil vai ter aí o Grupo Garotinho. Pelo menos o ex-governador Antônio Garotinho e a filha Clarissa já estão fechados com a União Brasil. Nildo Cardoso, como fica? Fora da União. Essa união não dá para mim. Entendeu? Eu já havia feito um vídeo, né, uma live, e coloquei isso já faz uns 2 meses, para 3. Se isso viesse a acontecer, que eu estaria fora. Nada contra a família Garotinho. Quando a pessoa fala família Garotinho, aí generaliza a família. A família tem que sair disso. Entendeu? Ali tem um cabeça, que se chama Garotinho. Ali ele diz o que tem que fazer, ele diz o que não tem que fazer. Então, ali, todo o contexto político ao redor dele, sendo da família ou não, desde que faça parte do grupo e faça aquilo que ele manda, então, ali o cabeça é ele. Então, não dá para caminhar. Bom, eu quero fazer o intervalo, mas toda hora surge um gancho aqui, Arnaldo. Não tem jeito, Nildo. Vai soltando o gancho. Vou soltar. Você vai de esquiva aí. Não, e no caso de... Você já teria uma pretensão definida, né, de qual partido você gostaria de caminhar, então, entrar, ao invés de união, no caso aí, como você falou, se o Garotinho entrar, você sai? Olha, eu não vou negar para ninguém, eu sempre falei, inclusive, em toda a minha participação na Folha no Ar, e até antes mesmo na própria Continental, você sabe disso, eu sou eleitor de Bolsonaro. Eu não sou de esquerda, nunca fui, eu sou de direita. Então, o que eu quero dizer? Eu não vou acompanhar o partido do presidente, mas eu vou acompanhar um partido que esteja aliado com o presidente. Aí isso eu vou decidir mais na frente, até porque hoje eu estou no PSL, estou presidente, eu sei que eu tenho um prazo de validade. É igualzinho remédio na prateleira, é igualzinho leite na prateleira do supermercado. Tem validade, certo? Só que Deus... né, de acordo com o que for definido em relação à questão desse processo que está aí, é bom a gente frisar, mas eu confio muito na justiça de Deus e também na justiça dos homens. Daqueles que realmente, né, vai ter que usar aí o bom senso. Em relação ao seguinte, uma coisa que eu queria frisar, Arnaldo e Cláudio, e aqueles que nos acompanham. Nós estamos falando de 70 mil eleitores que saíram de casa para votar nesses candidatos que estão aqui e na nominata. Eu parei no final de semana passado, domingo, e fiquei acompanhando, né, uma reforma lá na Casa da Praia, um eletricista lá e tal, preparando já o farol de Santo Tomé para a virada do ano. E fiquei lá fazendo conta. Aí peguei na internet, fui vendo a votação, né, de todos os partidos envolvidos nesse processo. Dá quase 70 mil eleitores. Aí você vai lá, vamos esquecer os 70 mil eleitores e vamos levar em consideração quem não teve voto. E vamos levar em consideração para beneficiar aqueles que também estão lá fora, que também não tiveram voto suficiente para estar na Câmara. É uma coisa que a gente tem que fazer essa reflexão. Isso aí também eu acho que... mas aí houve o erro lá, houve assim, lá. Eu vi uma nominata que tinha algumas com partido com homem zero. Será que não tem penalidade para ninguém, não? Ninguém vai entrar na justiça contra os homens, não?
Existe um projeto que está sendo tramitado na Câmara Federal, Cláudio e Arnaldo, que eu acho ele formidável. Os homens não preenchem as cotas dos 30% das mulheres. Todo recurso destinado do fundo partidário para as mulheres seriam destinados para elas, sem mexer uma vírgula para os homens. Mas, em compensação, se tiver que ter, ao contrário de 12, como foi o caso dos partidos aqui, né, de um modo geral em Campos, nesse processo, e tiver 8, qual o problema? Vai participar com 8. Agora, não tirar dos homens pelo fato das mulheres não quererem ser candidatas. Você está entendendo? A cota está mantida, o recurso está mantido. Agora, o desejo de ser candidato ou não, é por isso que a Câmara hoje não tem uma mulher. Não tem uma mulher na Câmara hoje. Foi o meu primeiro pronunciamento na Câmara. Quando eu ocupei a tribuna, eu falei, estou sentindo falta de Dona Penha. Porque desde o meu primeiro mandato até o meu último mandato, quer dizer, o terceiro mandato, Dona Penha estava na casa comigo 3 mandatos. Então, a gente sente falta da representatividade das mulheres aqui. Mas ela tem que votar. E ela tem que ser candidata. Mas ela tem que ter vontade de ser. Perfeito. Bom, são 7h42. Ô, Nildo, eu vou pedir licença rapidamente, vamos fazer um intervalo bem ligeiro e a gente volta, né, para continuar a nossa conversa aqui no Folha no Ar. São 7h42, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.